Nós fizemos uma proposta, e na proposta, dessa plataforma que nós lançamos, uma das propostas é nós falarmos, uma aula aberta sobre os temas que nós temos disponíveis na plataforma. São vários temas que nós temos, né? São vários livros que estão abertos nessa plataforma, e nessa proposta de falar um pouco sobre cada um desses livros e dar uma visão panorâmica do que o livro trata, de quais assuntos, na verdade, a gente levanta nesses livros, né? Porque cada escrita, cada mensagem, né, seja falada, seja escrita, ela tem o objetivo de transmitir algumas mensagens, né? O objetivo é transmitir algumas ideias, alguns valores, né? Da mesma forma que a Bíblia o faz. A Bíblia, quando nos narra uma história, ela não está narrando tão somente um fato histórico, ela está trazendo um ensino. Não é somente um conhecimento histórico daquele momento, não, ela tem um ensino para a gente, um ensino espiritual, um ensino de Deus para a nossa vida, e se a gente entender o ensino em si, já é de grande proveito, e se a gente conseguir enxergar o contexto desse ensino, de melhor proveito ainda, quando a gente consegue enxergar o todo do ensino, né? As histórias se completam. Em grande parte dos livros bíblicos, as histórias se completam, elas se explicam, né? Por exemplo, o reinado de Israel é explicado nos livros de Reis e de Crônicas, e, de certa forma, uma história vai dando seguimento e acrescentando algo e explicando, né, a seguinte, porque nós não aparecemos aqui do nada, nós temos uma história, né? E essa história, ela influencia no presente, o passado influencia no presente. E a gente entender esse contexto histórico, a gente entender essa mensagem que o texto tenta nos ensinar, é o exercício hermenêutico, é o exercício da compreensão do que o texto está tentando nos ensinar. E, em última instância, o que Deus está querendo nos ensinar no caso dos textos bíblicos, né? E nessa proposta nós vamos falar um pouco hoje sobre esse tema que é o caminho de Caim. O caminho de Caim foi escolhido esse tema porque o irmão de Jesus, Judas, ele traz esse tema para a gente na sua pequena carta. É uma pequena carta em tamanho, né, são poucas escritas, mas tem assuntos muito interessantes, assuntos muito polêmicos até, né? Judas, ele traz para a gente algumas discussões até difíceis, né, sobre, por exemplo, os livros apócrifos que ele usa, ele faz menção deles, né? E a gente precisa discutir sobre isso, né? Se está ali, é para ser pensado, é para tentar se entender qual a mensagem está sendo passada para nós. E nesse contexto, eu converso com vocês sobre esse tema, e a primeira discussão que eu quero colocar, né, para vocês, como eu disse, quem traz a baila, na verdade, é Judas. Judas é irmão de Jesus. Irmão carnal de Jesus. Muito embora ele não explore essa particularidade, ele se diz irmão de Tiago, e os dois são irmãos carnais de Jesus, mas ele já não vê Jesus como um irmão carnal quando ele escreve essa pequena epístola, ele vê Jesus como Senhor, ele diz, eu sou servo do Senhor. Ele é Senhor da minha vida, não é meu irmão, o irmão mais velho, o primogênito, não, ele é o Senhor. Judas reconhece isso, né? E ele vai discutir alguns assuntos fortes nessa curta epístola, como eu disse, levantar alguns assuntos até polêmicos, de difícil para a gente discorrer sobre eles sem tropeçar em alguma coisa, né? A teologia não consegue explicar de forma satisfatória tudo, né? Mas Judas diz assim, no verso 11, ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim.
seja, ele está falando sobre a prática de algumas pessoas, ele está se reportando à prática de algumas pessoas que estão vivendo dentro do evangelho. Esse conselho que ele vai dar não são pessoas de fora do evangelho que estão apresentando dificuldades na igreja daquele momento. Ele está vivendo e escrevendo mais ou menos no ano 65, aproximadamente nesse período depois de Cristo, mas o que a igreja está enfrentando, na visão de Judas, são de pessoas que estão dentro da comunidade cristã, são de pessoas que estão vivendo o evangelho, ou pelo menos infiltrados dentro do evangelho. A ideia que ele traz aqui é de pessoas infiltradas dentro do evangelho, que não estavam de fato vivendo o evangelho como Jesus deixou e como os apóstolos estavam seguindo. Mas ele diz que essas pessoas seguiram o caminho de Caim. E a gente entende, né, se ele escreve que Caim tem um caminho, então a gente precisa entender que caminho é esse que essas pessoas estão seguindo. Ele vai citar o contexto da história, ele vai revelar o problema dessas pessoas, mas a origem do mal, que essas pessoas, onde originou o problema, ele trata nessa curta expressão que eu penso, que ele chama de caminho de Caim. Ele chama caminho porque é uma forma de andar, é uma forma de caminhar, é um jeito de andar nessa terra. A primeira discussão, então, nós escolhemos a forma de andar. Primeira discussão nesse tema que eu proponho, é um livro, não é um grande livro, mas o conteúdo, como é bíblico, é um grande tema. Ainda que as palavras possam não ser muitas, é um livro curto, de fácil leitura, mas a discussão penso eu, profunda como a que Judas coloca. Ele coloca que tem caminhos, nós escolhemos caminhos. O escritor do livro de Provérbios, a maior parte de Provérbios é escrito por Salomão, mas alguns provérbios nós não sabemos, são de Agur, alguns são de fora de Israel, registra alguns provérbios, e Provérbios 30, 19 diz assim: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no mar e o caminho do homem como a virgem. Ele está dizendo que ele se maravilha de alguns caminhos, ele fica surpreso com alguns caminhos. E é óbvio também que ele falando, eu penso figuradamente, ele está se reportando a pessoas, porque ele termina dizendo do caminho do homem com uma virgem. Ele está se reportando à forma de caminhar nessa terra, a forma de andar, a forma de viver, a forma de exercer a nossa liberdade de ir e vir, o nosso jeito de pensar, os nossos valores, isso são o nosso caminho, o caminho que nós escolhemos traçar. Para nós cristãos, nós escolhemos um caminho que é o caminho do evangelho, a forma de andar do evangelho, as sandálias do evangelho. A Bíblia nos orienta a estarmos calçados com essas sandálias do evangelho. É a forma de andar no evangelho, é a maneira de caminhar, o jeito da vida. E o escritor aí, de Provérbios, nesse capítulo 30, verso 18 e 19, ele diz que se maravilha diante de formas de andar tão diferentes. A forma da águia, ele diz que é um caminho no céu, uma forma de andar elevada, mas ele diz que tem uma forma de andar também como a serpente na rocha, uma forma de andar colado na terra, rastejando sobre si mesmo. É a forma que pessoas andam, que pessoas caminham. Como a águia no céu, é um andar alto, mais perto de Deus, com uma natureza mais elevada. E eu penso que isso é o cristianismo, a figura de Deus nos elevando, nos tirando de um patamar de mediocridade, rastejando sobre nós mesmos, sobre os nossos pecados. Ele nos coloca em lugares mais altos, como disse Abacuque, dá-nos pés de corça para subir em lugares altos, forma de andar do evangelho, mas tem a forma de andar rastejando sobre si mesmo, a forma da serpente, uma forma serpenteada, com a boca envenenada. Tem muita gente que anda assim, a boca é um veneno.
anda arrastando sobre si mesmo, comendo pó. Tem gente que vive uma vida dessa forma. A discussão, então, no livro é esse caminho, essas formas de caminhar, como o navio no mar. O navio no mar não tem uma rota traçada nas águas, não, ele seguia por um mapa, ele seguia por uma bússola. Tem gente que se orienta, né, por algo melhor, por orientação melhor, tem a vida dirigida, tem a vida orientada, tem a vida com o norte. Você com certeza conhece gente que é focada, que é direcionado, que tem objetivo. Agora, tem outros que não têm. Tem gente que caminha pelo prazer, né? Lá na Grécia já tinha os hedonistas. Eles vivem em torno do prazer, é o que lhes dá prazer, né? Eles vivem em busca do prazer, né? Nós temos aí uma vastidão de gente que entrou no mundo das drogas, por exemplo, em busca de prazer, e vivem em função do prazer. São os chamados hedonistas desde lá, né, da antiga Grécia, viviam assim. Tem gente que escolhe esse caminho. Então, essa é a discussão, né? Judas levanta ela aqui, dizendo que tem um jeito de caminhar que é de Caim. Tem um jeito de caminhar. E a gente quer discutir um pouco sobre isso, então. E o que eu proponho nesse tema? Quando eu escrevo esse livro, eu proponho alguns temas para ser discutido. Para a gente pensar. Na leitura do livro, você vai se deparar com esses temas, vai identificá-los, né? Eu penso, e é uma discussão. A primeira delas, Caim tem um caminho, ele tem uma forma de andar que ele escolheu, ele tem uma maneira de caminhar que ele escolheu, né? E nesse livro eu vou levantar, então, 4 temas que eu penso são de reflexões para nós. O primeiro deles é a lei de Deus escrita na consciência humana. Esse é um tema do livro. É um tema que você vai encontrar a gente conversando sobre ele, escrevendo sobre ele. Né? A lei escrita na consciência. O outro tema é a lei da semeadura, que é presente em toda a Bíblia, e Paulo muito claramente expõe ela em Gálatas, capítulo 6. O terceiro tema é o livre-arbítrio. Temos ou não liberdade de escolha? É uma discussão que eu proponho nesse caminho de Caim. É uma forma de pensar e uma forma de enxergar o livre-arbítrio. Uma discussão que não é de agora, né? Mas a gente precisa falar e precisa discutir sobre ela. Nós precisamos definir o nosso pensamento sobre isso, né? E a quarta discussão que eu proponho é o sofrimento humano. Por que sofremos? Qual ou quais os motivos do nosso sofrimento? Essas são discussões que eu proponho nesse tema, o caminho de Caim. Como eu te disse, Judas é uma carta pequena, mas tem ensinos muito profundos e alguns ensinos polêmicos. Como eu te disse, a questão dos apócrifos que aparece, ele cita. Como é que a gente trata isso? Não é fácil de responder, mas a gente precisa pensar sobre o assunto e precisa conversar sobre o assunto, já que ele é postulado por alguém que importa, porque o livro está na Bíblia, alguém que importa a discussão. Vamos conversar então um pouco sobre esses temas que você vai achar aí no livro e vai poder pensar também, e depois de ver a nossa exposição, tomar também a sua forma de pensar, a sua forma de entender o tema. O primeiro que eu quero discutir então com você é a lei escrita na consciência. Caim é um dos primeiros representantes da humanidade. A maior parte da teologia, dos teólogos, pensam e entendem que, apesar de a Bíblia citar Abel e Caim como filhos de Adão e Eva, mas eles tiveram outros filhos. Isso, para nós, é bem de comum acordo da teologia. Eles viveram no jardim um tempo, que nós não temos ciência deles, porém, os relatos que se seguem provam que eles já tiveram outros filhos. A narrativa se baseia em Abel e Caim, porque eles importam nessa hora. Assim como você vai encontrar também outros filhos de Abraão. Abraão teve outros filhos, com sua concubina, e
Seria depois de Isaac? Teria que ser um monte de milagre. Né? Se com 100 anos ele deu à luz, né? Sara com 90, ele com 100 dá à luz a Isaac, né? Ele já, Sara claramente já fala, né, que eles estão velhos, então tem que ser outros milagres, né, depois disso. Tem algumas explicações e a gente pode entender como a gente quiser, né? Tem uma explicação do anacronismo histórico. O livro de Gênesis não é cronológico, não tem uma preocupação cronológica. Então cita os filhos depois, mas eles nasceram antes. Tem outras explicações que nenhum de nós podemos provar nada, né? A gente fica, às vezes, na casa do entendimento, né? Do que compreendemos. Agora, vamos pensar então aqui que já haviam muitos filhos ali, já tinham pessoas vivendo naquele local, além de Abel e de Caim e de Adão e Eva, eles já tiveram mais filhos. Isso nos sugere o próprio castigo imputado em Eva de que ela teria dores de parto, que provavelmente antes parece que não tinha, ou não tinha tantas, e se multiplicou muito. Né? Esse é o pensamento de quem defende que teria mais filhos ali. Agora, vamos pensar então, focados nessa história de Abel e de Caim, como que Caim sabia que matar era errado? Moisés só vai escrever isso séculos depois. Somente séculos depois que Moisés vai legislar a respeito de não matar. Mas ele sabia que era errado. Tanto sabia que quando Deus o pergunta, ele se esquiva de responder. Se ele não tivesse consciência de que tinha feito algo errado, não teria problema, ele diria. Eu estava lá, fiz isso. Por quê? Uma criança que faz um erro, sem saber, ele se entrega facilmente. Né? Porque ele não tem consciência do que fez. Diferente disso, Caim tem consciência. Diferente disso, ele sabe que fez algo errado. Né? Ele premedita algo, ele executa um homicídio ou um fratricídio, o que torna o homicídio ainda mais odioso, o que o torna ainda mais execrável, né, que não é contra alguém de fora, é contra alguém da própria família, contra seu irmão. Né? E como então ele sabe que está fazendo algo errado? Essa é uma discussão que eu levanto no livro, né, e para a gente refletir sobre ela. E o que Paulo nos diz, por exemplo, sobre esse conhecimento de Caim? Eu penso que Paulo fala sobre ele. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, Paulo diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles, sem terem lei para si mesmos, embora não tenham a lei, eles se tornam leis para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Paulo está dizendo que tem uma lei escrita na consciência das nações, das pessoas, acusando ou defendendo. Ele diz que essa lei está impressa na consciência humana. Né? Ninguém precisa ensinar ela. Ela está na natureza humana, está na consciência da pessoa. A partir do momento em que a pessoa se torna consciente, tem leis impressas nessa consciência. E essa consciência a gente entende que ela é vinda de Deus, é uma capacidade de Deus para o homem. A consciência, o que nos faz ímpares, né, no meio dos animais, né, nós somos um animal racional, mas o que nos faz ímpares é a consciência que temos, consciência de nós mesmos, podermos dizer eu, nenhum animal pode dizer isso. Né? Nos identificarmos diante de um espelho, essa consciência de nós mesmos, e não é só essa consciência de nós mesmos, mas a consciência, por exemplo, de que algo é errado. Caim teve essa consciência. Quando indagado por Deus, ele sabia que tinha feito algo errado e se esquiva por saber que tinha feito algo errado. Como não tinha Moisés para dizer que aquilo era um erro, a gente entende, infere daí, que tem uma lei na consciência dele. Deus não deu uma lei escrita
para Adão. Deus não deu pedras, como fez com Moisés, escrito leis para ele. Mas na consciência humana havia impresso leis. Matar já estava impresso na consciência humana de que era errado, de que era um agravo, né, de que era algo que não agradava a Deus. Ele sabia disso por essa lei, eu penso, então essa é uma discussão. Tem uma lei escrita, de fato, na consciência? Nós nascemos assim? O que sugere a Bíblia é isso. O que Paulo sugere aí aos Romanos, capítulo 2, 14 e 15, ele sugere que há uma lei impressa na consciência. E que ela acusa e nos defende. Ora nos acusa, ora nos defende. Mas é a consciência, e a consciência a gente acredita que é, na verdade, uma ação de Deus na vida do homem. Deus imprimiu isso na consciência humana. Essa é uma discussão, né, que nós trazemos aí nesse livro e você vai se deparar com ela. Não sei o que você pensa sobre isso, né? A gente tem que aprender tudo do Evangelho, só depois de ter o conhecimento do Evangelho que a gente, de fato, pode discernir entre o certo e o errado, ou mesmo quem não conheceu o Evangelho, que não teve acesso a ele, mesmo assim há algo na consciência que diz que algo está errado ou que algo está certo. É o que sugere o caminho de Caim. É uma discussão que eu sugiro aí. A outra discussão que eu sugiro aí é a lei da semeadura. A lei da semeadura. Por que Caim planta algo? Caim é o primeiro homicida da história. Ele é o primeiro a praticar um crime. E esse fato, ele vai marcar a história humana, porque, como eu disse, além de ser um homicídio, é também um fratricídio. E essa história de fratricídio vai seguir a, 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 a história do homem, vai seguir, vai acompanhar a história do homem pelo resto da continuação da nossa existência. Hoje, quantos ainda não tiram a vida dos seus familiares? Nós estamos nos debatendo aí, né, contra crimes hediondos, contra crimes que nos chocam. Todo crime nos choca, todo crime é uma agressão violentíssima, tirar uma vida que nós não podemos dar, ninguém tem autoridade para tirar, mas o fratricídio ainda é pior, porque ele tira a vida de alguém que é íntimo da gente. Quanta luta aí, né, para defender, por exemplo, esposas que são muitas vezes assassinadas dentro de casa, pelo próprio marido, pelo próprio companheiro, torna o crime mais hediondo, torna a repulsa ainda maior para nós. E essa história vai se desenvolver, né? Ela vai atingir níveis dificílimos, né? Chega, por exemplo, num louco como Nero, que mata a própria mãe, mata esposas, né? A história é a nossa história. Agora, a discussão começa lá, né? Começa aí atrás. Existe uma lei impressa na consciência das pessoas de saber que estão agindo errado, de não precisar nem ouvirem o evangelho para saber que não podem matar, não podem tirar a vida. Caim já sabia. Como eu te disse, estava impresso, o que nos faz entender claramente na consciência. Deus colocou uma lei, essa é uma discussão forte. Está, então, as crianças já nascem com ela. E quando tomam uma idade com capaz de responder por si mesmo, já tem algo lá. E não precisou ninguém colocar. Já foi colocada por Deus. Discussão, não é simples, mas são discussões que eu proponho aí. E a lei da semeadura, uma discussão que eu proponho. É o primeiro crime, é hediondo, é um fratricídio, ele vai dar origem a uma geração de pessoas como Caim, porque posteriormente vem Lameque, nós já falamos sobre isso em outro momento, sobre a degeneração da mente humana, a involução da mente humana, né? Essa história vai se prosseguir, e é uma semeadura. E é a lei da semeadura e da colheita. Plantou, vai colher. Paulo descreve ela muito bem, aí em Gálatas 6, 7, 8, ele diz, não se enganem, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que a pessoa semear também vai colher. Quem semeia da própria carne vai colher corrupção, mas quem semeia do Espírito vai colher vida eterna. Essa é uma discussão forte. Caim plantou um negócio lá atrás.
E ele vai colher um resultado difícil. Ele vai colher algo ruim. Deus diz para ele o seguinte: eu não vou nem matar você. Porque Caim diz assim para Deus. Ele afronta Deus. Ele diz para Deus: eu não sou guardador do meu irmão. Uma afronta direta a Deus. Ele se esquiva da responsabilidade, ele afronta Deus com uma, uma resposta sem respeito, e depois se queixa com Deus: todo mundo que me achar vai me matar, o primeiro que me encontrar vai me matar. E com certeza ele não está se reportando ao pai ou à mãe, Adão e Eva, mas tinha mais pessoas, tinha mais irmãos, e assim como ele matou, alguém poderia matar um dos seus irmãos, pelo crime que cometeu, né? E, e Deus fala para ele: não, não vai ser assim, não. Você não vai morrer de imediato, não. Eu vou te marcar para sofrer. E colocou uma marca em Caim para produzir sofrimento nele, para produzir dores nele. Ah, é uma discussão forte, né? Discutimos muitas vezes que marca é essa, que seria essa marca colocada. Eu tenho uma opinião, não posso dogmatizar porque não está escrito. Tudo que não está escrito eu não posso afirmar, mas eu penso ser lepra. Tá? Muitas vezes na Bíblia, a punição para o pecado foi a pessoa ficar leprosa. O caso de Miriam, pecou contra Moisés, Deus a deixou leprosa. Né? O caso de Geazi, pecou contra a ordem do profeta Eliseu e tomou a lepra. Né? Uzias, que entra no templo e peca pela soberba de querer também oficializar o sacerdócio, acaba leproso. É uma forma de pensar, mas não há como dogmatizar também o que não está escrito, querido. Nós precisamos aprender, né, a concordar com Deus, e o que ele não quis falar, a gente pode pensar, mas dogmatizar não dá, né? Penso isso. Você pode pensar outra coisa, tem liberdade, né? Mas eu penso assim. Porém, a lei da semeadura é real. A lei da semeadura é verdadeira, né? Nós não temos como escapar dela. Tá? E a outra discussão forte que eu proponho aí, e essa é uma discussão antiga, uma discussão profunda, uma discussão antiga, que vem sendo discutida pelos pais da igreja, desde o século III, século IV, Agostinho escreveu sobre isso. Os principais apologistas do século III e IV deram introdução ao assunto, falaram um pouco sobre. E hoje a gente continua conversando sobre ele, tá? E com pensamentos diferentes, né? Com interpretações e entendimentos diferentes. O livre-arbítrio é uma discussão forte, que eu proponho também nesse livro. Por quê? Porque se a escolha é nossa, lá o livro de Provérbios eu li, ele cita 4 caminhos, né? Ele cita 4 modos de andar, ele observa isso. E pode ter mais? Pode ter. Se tem aqui o caminho de Caim, é um caminho a pensar, é um caminho a avaliar, mas ele escolhe esse caminho. Caim, ele podia ter outra escolha? Ele poderia não ter escolhido isso, ou estava determinado para ele? Ele tinha que fazer isso porque o desenrolar da história estava escrito? O que você pensa? O que a gente pode aprender com isso? Aí é uma discussão forte sobre o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Esse livre-arbítrio dado por Deus, ele funciona hoje do mesmo jeito que funcionava no Éden? É uma discussão forte. Tem gente que pensa diferente, tem pensadores que pensam diferente, né? Eu separei um texto aqui, em Deuteronômio 30, 19 e 20, para conversar sobre isso. Está escrito assim, é Moisés falando no seu último discurso. Diz a Bíblia que Moisés vai discursar pela última vez, vai falar pela última vez ao povo, e depois ele vai subir do cume do Pisga e vai morrer ali. E ele faz a seguinte proposta para o povo. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Esse é um texto onde Moisés está, no seu último discurso, propondo uma escolha para o povo. Eu penso que se ele está propondo uma escolha, e um pouco mais à frente, algumas décadas à frente, Josué vai fazer a mesma coisa, vai seguir o mesmo exemplo. No seu último discurso, parece que ele está imitando Moisés. Ele aprendeu tanto com Moisés, ele esteve tão próximo de Moisés, e esse último discurso de Moisés marcou a vida dele. E ele vai repetir esse último discurso. Ele vai fazer um último discurso exatamente igual ao de Moisés. Ele vai propor para o povo o seguinte: olha, vocês escolham a quem vocês querem servir. Ou aos deuses dos pais de vocês, que estiveram da além do Jordão, que vieram lá da Mesopotâmia, ou os deuses aqui de Canaã, que nós estamos hoje habitando na terra dos povos que aqui estavam, ou Yahvé. Vocês escolhem. A mesma proposta que Moisés fez. Veja bem que eles estão colocando propostas diante do povo. E o povo vai dar respostas para eles. O povo vai respondê-los. Nós, nos dois casos, tanto para Moisés quanto para Josué, que são gerações muito próximas uma das outras que estão ali, eles respondem da mesma forma: nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos servir. Moisés propõe um cântico para servir de testemunha contra o povo quando eles pecassem. Ele diz: olha, eu vou propor um cântico aqui, e esse cântico vai servir de testemunha amanhã, se vocês mudarem de ideia. Aí ele propõe um cântico lindo, goteja a minha doutrina como chuva, caia como orvalho, e ele começa a discorrer poeticamente uma bênção sobre o povo e também advertência. Ele diz: esse cântico vai ser a testemunha contra vocês. Vai estar propondo, está dando escolha. Josué faz a mesma coisa da escolha. Como eu disse para você, parece que ele copia Moisés, ele copia e cola, coloca as palavras dele. E ele, em vez de um cântico que ele compõe para servir de testemunha, ele diz: essa pedra. Moisés propôs um cântico, ele propõe uma pedra. Essa rocha vai servir de testemunha do que vocês decidiram servir a Yahvé. Ela ouviu tudo que nós falamos aqui, e ela é nossa testemunha aqui. Daqui a alguns anos, essa pedra aqui, colocam uma marca nela, um marco nela, que ela é a testemunha de que vocês escolheram Yahvé. Ou seja, por várias vezes na Bíblia, está escrito que ao homem foi dado escolha. Os homens puderam escolher. E eles mudam de lado? Ezequiel 33 diz que muda. A discussão, tá? É o livre-arbítrio. Nós pensamos de uma forma, nós pensamos que nós temos liberdade de escolha, que Deus nos dá liberdade de escolha. Nós não estamos fadados a fazer algo contra a nossa própria decisão, contra a nossa volição, contra a nossa vontade. Não, nós estamos dado por Deus liberdade de escolha. Esse livre-arbítrio, ele define como nós queremos caminhar. Nós é que escolhemos. Podemos escolher como a águia no céu, mais perto de Deus, mais próximo das coisas de cima, ou podemos escolher rastejar nessa terra, mais perto da terra, comendo pó aqui, vivendo uma vida envenenada pela serpente. São escolhas. Moisés diz: escolham a vida para que vocês vivam. São escolhas. E aí está implícito, nós entendemos, essa liberdade de escolher. E eu te disse, eu penso que Ezequiel, por exemplo, no capítulo 33, ele coloca claramente o justo e o ímpio com poder de decisão. Ele diz: o dia que o justo achar a minha justiça me livre e começar a praticar impiedade, ele diz: ele morre na impiedade. Ele vai se perder.
Assim como o dia que o ímpio disser para si mesmo, eu vou corrigir a minha vida, eu vou sair desse caminho e vou me tornar justo, ele diz, vai ser lembrado a justiça dele, não a impiedade praticada. Então nós podemos mudar de posição. Isso, para nós, é de fácil compreensão, né? Porque nós defendemos essa liberdade de escolha e é uma discussão que eu trago nesse tema. Por quê? Porque Caim é quem decide o que fazer. Não obstante ele ouvir uma palavra de Deus, ele receber conselho de Deus, mas ele decide. O poder de decisão é dele. Ele não é obrigado a fazer nada. Deus não o obriga, muito embora ele saiba de antemão, na sua presciência, na sua sabedoria, ele sabe o que vai escolher. Mas ele não definiu o que seria escolhido. A decisão foi de Caim. Então aí a gente tem a discussão sobre a liberdade de escolha, que é um tema que esse caminho de Caim tenta trazer à tona também, tá? E para encerrar, aí eu vou citar o último tema, que é o sofrimento humano. Por que sofremos? Esse talvez seja o tema mais antigo tratado, né, na Bíblia. Se a gente entende que Jó é o primeiro livro escrito, e a maior parte dos biblistas, né, entendem que Jó é o primeiro livro escrito por Moisés, a discussão sobre o sofrimento humano é a primeira discussão que aflige a alma humana, porque o sofrimento nos aflige. Olhando as últimas notícias hoje, né, sobre o sul do nosso estado, querido, quanto sofrimento, quanta dor, quanta perda, quanta dor envolvida ali, na perda de tantas famílias, tanta gente perdeu seus entes queridos. Os bens materiais, a gente luta e refaz, mas as vidas não voltam mais. Quantas famílias dizimadas, quantas famílias encontradas juntas. Hoje eu via uma cena de uma família encontrada sobre os escombros da casa, uma família inteira. Como? Como não doeu o coração diante disso? Como não vir interrogações no coração diante disso? São sofrimentos muito difíceis de suportar, catástrofes de dimensões que nós não conseguimos digerir direito mesmo, não conseguimos entender. É o sofrimento humano. E nesse livro também, a gente trata desse assunto. Caim foi destinado a sofrer. Deus disse para ele, não vão te matar, não. Eu vou colocar uma marca em você que as pessoas não vão querer se aproximar de você. Elas vão temer se aproximar de você. Esse é mais um dos motivos que eu penso que muito provavelmente foi lepra. As pessoas evitavam os leprosos, né? Tinham a lepra por muito contagiosa. Eram excluídos do arraial. Quando Moisés fez a exclusão dos leprosos, já era uma prática. Já era uma prática. As pessoas deformadas, as pessoas mutiladas, né, pela lepra eram excluídas do meio social pelo medo da contaminação. Ninguém tinha informação clara sobre lepra. Ninguém sabia direito como surgia. E o medo da contaminação sempre foi muito grande. E eles eram excluídos da vida social, não só em Israel, mas em outras nações também. E o sofrimento humano, então, é uma discussão que eu trago aí nesse tema, o caminho de Caim. É uma discussão para nós pensarmos. Deus disse para Caim claramente, você não vai morrer. Você vai sofrer bastante primeiro. Sua morte não será rápida, como você fez com seu irmão. Não. Você vai viver bastante e vai viver para sofrer. Vou colocar uma marca em você, destinada ao sofrimento. Essa é uma discussão forte. Por que sofremos, então? Quais são os motivos do nosso sofrimento? Né? Por várias vezes eu tenho tentado entender o sofrimento humano. Esse é um tema que não só afligiu as pessoas do passado, mas nos aflige hoje. Né? Como responder, por exemplo, para uma mãe que o filho nasceu defeituoso?
nasceu com síndrome de Down, nasceu cego, nasceu mutilado. Como o coração de uma mãe entender? Como o coração de um pai entender essa dor, esse sofrimento? Sofrimento é uma discussão fortíssima. Agora, lá, Deus infligiu sofrimento a Caim. Diz, você não vai morrer assim. Não vou deixar matarem você, não. Não vai ser dessa forma como você está pensando, não. Vou marcar você para sofrimento. E o marcou para sofrimento. Uma vida de sofrimento depois foi o que Caim viveu, porque Deus o marcou para isso. Então, tem sofrimentos produzidos por Deus? Muitos. Muitos sofrimentos produzidos por Deus. Os cristãos sofrem. E por que os cristãos sofrem? Por que os ímpios, os não cristãos, os ateus sofrem? Essa discussão é muito antiga. Como eu te disse, ela faz parte do primeiro livro escrito, que é Jó. O tema de Jó é o sofrimento humano. O tema de Jó é o sofrimento humano. É o que angustia, o que dilacera a alma. Né? E tem sofrimentos que vão muito além do sofrimento físico. Eu me lembro de Spurgeon. Spurgeon sofreu um problema sério de depressão. E é citado num dos seus sermões que ele diz que o corpo morre uma vez, mas o sofrimento, por exemplo, da alma, a alma morre muitas vezes por dia. Ou seja, o sofrimento da mente humana, do coração humano, é tão mais intenso do que o do próprio corpo. Pode dilacerar a gente muitas vezes. Há muitos tipos de sofrimento. Essa é a discussão que eu penso nesse tema que nós levantamos, a gente traz à baila. Quando Deus fala que vai fazer com que Caim sofra. Né? Esse tema é tão difícil de ser tratado. Se você já leu, por exemplo, né, A Cidade dos Homens e A Cidade de Deus, de Agostinho, ele trata o sofrimento assim de uma forma muito pontual. Vai falando sobre o sofrimento das pessoas, dos cristãos, dos não cristãos, dos ateus, dos deístas. Ele vai falando do sofrimento. Por quê? Porque inquieta, exige resposta. As pessoas ficam sem saber o porquê, né, e querem saber o motivo do sofrimento. Precisa ter resposta. Nós precisamos ter resposta, ainda que a gente não consiga explicar tudo, mas precisamos ter respostas. Né? No caso de Caim, está claramente escrito que Deus o fez para sofrer. Deixou que ele vivesse bastante tempo, não para ter vida, não para viver bem, não para dar a ele longevidade, não, para sofrer. Como entender? Como compreender? Né? Os sofrimentos têm várias origens, né? Nós tentamos entender pela Bíblia. Por exemplo, Jó, ele declara que sofreu para conhecer melhor a Deus. Né? A questão de Jó era um sofrimento que os amigos dele deram várias respostas. Né? Insistiram com ele que havia erro nele, tentaram trazer à memória dele as coisas erradas, as injustiças feitas, acusaram injustamente, tentaram trazer à memória os erros do passado, mas ele se apega à sua integridade, ele se apega à decisão sua de servir e de amar a Deus, e não aceita essa acusação, e muda o sofrimento de patamar. Muda o sofrimento de patamar. Até então, a teologia do sofrimento, ali, naquele círculo, né, de vida, provavelmente ali na Mesopotâmia, o círculo pensava o seguinte: os ímpios sofrem, os justos não. Jó traz à bala outra resposta. Não, não é assim. Justos e ímpios sofrem. E ele diz, e eu sou justo e estou sofrendo. Prova de que vocês estão com a teologia errada. Então a teologia do sofrimento é antiga. É uma discussão forte. Certo dia, os discípulos de Jesus perguntaram para ele, diante de um cego de nascença, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego?
Ou seja, a teologia dos discípulos de Jesus era a mesma dos amigos de Jó. Não obstante Jó ter dado um outro tratamento, né, ao sofrimento e mostrar algo diferente sobre o sofrimento, porque ele garante a sua integridade, a sua justiça, e Deus dá testemunho dela. Deus diz que ele é justo de fato, né? Deus testemunha isso. Ele entende que é para o seu bem que ele passou por tudo aquilo e diz: agora eu ouvia falar do Senhor, eu compreendi um pouco, mas agora eu te vejo. E o sofrimento dele estava numa esfera mais alta, era uma discussão entre o céu e o inferno, entre Deus e o diabo, o sofrimento que ele estava passando. Então veja bem que o sofrimento é uma discussão fortíssima. E nesse texto, como eu estou te dizendo, nesse tema, é uma discussão trazida também para a gente pensar, tá? Eu proponho esses pensamentos aí para nós, essas reflexões, né? Algumas delas eu não trago uma resposta redonda, né? Porque, como eu te disse, tem gente que pensa diferente. Sobre liberdade de escolha, por exemplo, muitos pensam que nós não temos mais. Muitos entendem que desde que o homem caiu, o seu arbítrio não tem capacidade de escolher algo certo. Não tem capacidade de escolher algo que seja de Deus. Lutero pensava assim, Calvino também, né? Pessoas importantes, né? Homens que fizeram a diferença, pensaram diferente, tá? Só Deus sabe, de fato, quem está com a teologia certa. Depois de muitos séculos passados, os discípulos de Jesus estavam com a teologia dos amigos de Jó, a mesma teologia. E Jesus corrigiu ela de novo. Jesus disse: nem ele pecou e nem seus pais. Jesus envolveu uma nova teologia. Ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Uma teologia completamente nova. Uma interpretação do pecado completamente nova. São discussões que eu trago para a gente pensar e refletir. O caminho de Caim. Te convido a ler. Você que já assinou a plataforma, te convido a ler. E você que não assinou ainda, assine, para você poder discutir também, né? Quando a gente lê, a gente absorve